Vestibulando, que está aí se preparando, que está estudando e que está preocupado com certos temas do Enem. Pensando nisso, selecionei um tema daqui, e esse será o nosso tema 7 de nosso curso aqui de redação. Vamos a ele? Vou charear aqui para nós. Olha que tema super atual, esse tema, né? Que pode ser aí um dos favoritos para esse ano, que é a questão da evasão escolar na pandemia 2020, em questão no Brasil. Não importa se estamos em 2020, 2025, 2070, o fato é que a pandemia que houve em 2020 ficará marcada para sempre na história humana, né? Porque foram acontecimentos assim terríveis. Além das mortes, das perdas humanas, tivemos perdas assim econômicas, sociais terríveis, certo? Dentro da sociedade. E certamente a perda maior foi na área de educação. Simplesmente da noite para o dia, milhões de jovens no Brasil e no mundo inteiro pararam de estudar. E alguns não voltaram. Então, um problema que nós já tínhamos antes, que era a questão da evasão escolar, se intensificou. E é isso que a gente vai trabalhar nesse tema, certo? Lembrando aí, esse é o canal Redação Enem na Mosca. Peço a sua inscrição, peço o seu like, se você achar justo, né, após ver essa aula. E vamos ao tema. Lembrando sempre, olha aí que eu falo todas as aulas, a sua dissertação deve ter sempre, né, dividida em 4 ou 5 parágrafos de introdução, uma introdução que pode ser feita de 1 ou 2 parágrafos, dividida em apresentação da tese, a ideia principal a ser sustentada no texto, e mais o percurso histórico, né, que é uma contextualização na linha do tempo do seu tema. Na sequência, você vai fazer mais 2 parágrafos de argumentação, cada parágrafo com um assunto diferente, e esse assunto devidamente aprofundado. Melhor você colocar 2 assuntos aprofundados do que você colocar 5, 6 que não tem profundidade, porque aí não é argumento, é só uma lista de fatos, beleza? Por último, a conclusão com proposta de intervenção, que deve ter quem, né, um agente social, o que, como e para quê. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Vamos dar prosseguimento aí? Então, o primeiro desafio é sempre transformar o tema do Enem em uma pergunta. Lembrando, os temas do Enem, ao contrário de algumas redações como o VUNESP, em algumas edições da FUVEST, né, os temas do Enem não são perguntas, então você deve transformar na sua cabeça ou no rascunho o tema em uma pergunta e iniciar o texto respondendo essa pergunta. Então, como combater a evasão escolar? Lembrando, nós não estamos falando nessa redação sobre a evasão escolar propriamente dita, porque ela tem outras razões, ela tem outros prosseguimentos. Estamos falando da evasão escolar que houve massificadamente agora na pandemia, certo? Então, vamos lá. Como combater essa evasão? No ano de 2020, um problema que já era sério no Brasil intensificou-se durante a pandemia de Covid-19, a evasão escolar. Por diversos motivos, dentre os quais a falta de acesso a tecnologias e à internet, mas, professor, não seria a mesma coisa? Não. Porque muitos alunos, às vezes, até tinham acesso à internet na casa, certo? Mas só tinha um aparelho, ou era um notebook, ou era um celular. Ou não tinha nem o aparelho, né, o equipamento, e nem o acesso à internet. Então, são coisas distintas. Acesso à tecnologia, à internet, surge um quadro alarmante no qual milhões de jovens simplesmente abandonaram os estudos e, por consequência, seus futuros. Esse preço é alto e medidas para combater isso são necessárias. Olha aí a nossa tese, né? Você já levantou a ideia que pede os argumentos. Qual que é a ideia central? De que a evasão escolar que já acontecia foi intensificada, que ela é seríssima, ela representa um grande problema e ela deve ser enfrentada o quanto antes. Tudo isso está levantado aqui nesse trecho, né, já para você posteriormente levantar argumentos e chegar a uma conclusão. Antes disso, dos argumentos, vamos ao percurso histórico. Lembrando, ele pode estar no mesmo parágrafo da tese ou em um parágrafo separado. Então, você pode dizer que o Brasil, infelizmente, ele convive há décadas com a evasão escolar. A evasão escolar não é novidade, né? Porque a gente tem um sistema escolar muito pouco atrativo para o jovem. Você alia isso a famílias de baixo nível sociocultural,
né? E isso faz o combustível desse fenômeno da evasão. Essa combinação estimula jovens a entrarem precocemente, ou seja, entrarem de maneira muito antecipada no mercado de trabalho, e eles chegam nesse mercado sem a devida formação. E aí eles ficam ganhando mal logo no emprego, porque não tem experiência, posteriormente não se motivam a voltar a estudar, então vão passar o resto da vida em empregos precários, né? Então você condena esses jovens, na maioria das vezes, a uma eternidade em subempregos, certo? Isso prejudica não só o indivíduo, como o desenvolvimento do país, porque um jovem que poderia se especializar fica ali, né, o resto da vida em empregos pouco qualificados. Quando a gente pensa uma educação de qualidade, quando a gente pensa uma escola, né, que proporcionaria ao jovem condições dele evoluir como pessoa, como trabalhador, como cidadão, a gente imagina, primeiro, um ambiente como nessa foto aqui. Ó. Olha esses corredores. Um ambiente limpo, seguro, organizado. Dentro das salas de aula, né, ambientes com tecnologia, com professores qualificados, com professores estimulados a trabalhar. Professores se sentindo confortáveis, tanto com as condições profissionais, quanto com os seus salários. Né? Salas de aula como essa aqui, ó, professor auxiliar, né? Uma sala decorada, limpa, iluminada, ó, com toda estrutura, com conforto, com segurança. Ou, quando a gente imagina o ensino híbrido, né? Devido a essa pandemia, devido a qualquer outro fator que obrigue o jovem a ficar em casa, estudar de casa, como nós vimos agora, a gente imagina um ambiente assim, como essa menina está, tá vendo? Um canto que ela tem um computador, um canto na casa dela, ó, com material disponível. Essa é a nossa expectativa, certo? Essa é a nossa ideia. Mas e a realidade? Como que ela não se apresenta? Muitas vezes ela se apresenta em prédios como esse, prédios pouco confortáveis. Olha essa escola toda pichada, cheia de grade, né? Um ambiente assim hostil, tanto para alunos quanto para pais. Você vai falar que isso aqui é um lugar confortável, bonito, agradável de se estar, ou de um pai deixar o filho. Quando a gente fala de tecnologia, salas equipadas, muitas escolas ainda estão na época da cartolina, trabalho de recorte e cole, certo? Salas de aula como essa aqui, ó, sem nenhuma tecnologia, lotadas, sem ventilação, sem ar-condicionado, sem conforto. Como que você coloca uma criança, um adolescente, que 6 horas sentado num ambiente desse? Quando a gente mostrou aquela menininha lá estudando em casa, num computador, né, no ensino híbrido, olha a situação dessa moça, com um celular só com conexão, ainda pondo na janela para ver se dá sinal, numa casa. Essa foi a realidade de milhões de jovens no Brasil, certo? Essa é a realidade educacional de milhões de jovens. Então, não adianta a gente sonhar, muitas vezes, com um mundo ideal, sendo que a realidade, né, está aí, ó, diante da gente. Uma educação que não atrai, uma educação que não evolui, uma educação que faz com que o país não proporcione aos seus jovens qualidade, tanto social quanto cultural. Beleza? Então, você pode colocar no primeiro argumento de sua redação vários assuntos. Né? O primeiro seria, como a pandemia intensificou a evasão. Então, a gente já sabe que a evasão escolar já existia, pelo fato que eu mostrei aqui, né? Uma educação que não atrai o jovem, certo? Principalmente o mais pobre. Então, você tem os fatores que intensificaram esse fenômeno da evasão, como, o acesso à internet. Infelizmente, a maior parte da juventude no Brasil não tem um acesso amplo à internet. É um acesso limitado, seja de créditos de celular, né, de quantidade de internet disponível, seja a pessoa ter um celular para a casa toda e uma família de 4, 3 filhos. Não possuir tanta internet como aparelhos, não tem um celular para cada aluno, não tem um notebook para cada aluno. Professores que não são preparados para lidar com tecnologia. A gente viu isso, inclusive, agora, no passado, na pandemia, um monte de professor que não sabia, mal ligar um computador, mal preparar um PowerPoint, anexar numa atividade, num programa de aula híbrida, como Zoom, Google Meets e por aí vai, certo? Você tem também não haver a menor estrutura para ensino híbrido nas escolas,
certo? As escolas não propiciaram isso, as redes públicas do ensino não propiciaram isso. Estrutura para o ensino híbrido. Ao contrário das escolas particulares. Não todas, mas a maioria. Quem estuda em escola particular sabe que em 1, 2 semanas no máximo, todas elas já estavam com a estrutura montada para o ensino híbrido. Contando, evidentemente, pelo perfil socioeconômico de alunos de escola particular, que eles teriam acesso à internet. Então, como assim, a grande maioria, para não dizer quase todos os alunos de escolas particulares possuíam condições de ter aula híbrida, eles tiveram aula normal. Então, o aluno de escola particular continuou tendo aula, tudo bem, não igual ao presencial, mas continuou tendo, inclusive com apresentação de trabalhos, provas, né, seminários e afins, e o aluno de escola pública simplesmente sem nada. Quando tinha, era uma atividade a cada 15 dias postada em WhatsApp. Certo? Então, assim, ficou uma discrepância que já havia entre escolas particulares em relação às públicas. Nessa pandemia, o troço aumentou exponencialmente, certo? Então, esse é o primeiro argumento que você pode usar. No próximo parágrafo, como segundo argumento, a gente pode colocar também que um dos fatores para aumentar a evasão escolar durante a pandemia, lembrando, não estamos falando nesse tema sobre evasão escolar. Nós estamos especificamente falando sobre a evasão escolar durante a pandemia. O que fez com que mais alunos se evadissem da escola? Mais alunos deixassem de estudar. Então, outro fator foi o tempo que, no Brasil, levou muito tempo para as aulas presenciais voltarem, pessoal. As particulares, eu lembro que saímos em quarentena mais ou menos em 20 de março de 2020, e as escolas particulares voltaram presencialmente, tudo bem, limitado o número, mas já tinha presencial, a partir da primeira semana de agosto, certo? Com um número limitado. E já com aulas normais desde março também. Questão de uma semana, 2, todas as escolas já estavam em março. Escolas públicas. 1, não tinha condições de ensino híbrido. 2, quando as aulas voltaram, as escolas públicas simplesmente não voltaram. Elas, mal e mal, começaram a voltar no segundo semestre de 2021. Certo? E os alunos de escola pública, aqui, olha um dado que eu vou falar para você agora. Que isso serve para vários temas de redação, inclusive. 10% de todos os alunos, você sabe quantos alunos existem no Brasil? São 50 milhões, em todos os níveis, infantil, médio, fundamental e superior. Somos em 50 milhões de estudantes. Desses 50 milhões, no ensino público, no ensino básico, que é do infantil até o médio, 90% estuda em escolas públicas, 10% em particular. Então, 90% teve nenhuma estrutura praticamente digital, mais o fato de não voltar à aula presencial. O país privilegiou a reabertura na época da pandemia de bares, academias, shoppings, baladas, e nada de escola voltar. Escola voltou 1 ano e meio depois da pandemia, pessoal. Foi o último setor a reabrir, inexplicavelmente, certo? Não houve priorização da educação por nenhuma autoridade brasileira. Não foi presidente, não foi governador, não foi prefeito, foram todos, né, que representam as autoridades brasileiras. Ninguém se preocupou, vamos fazer de tudo para a escola voltar o quanto antes. Foi o contrário. E isso intensificou muito mais algo que já era ruim, que era a educação pública brasileira. E aí, finalmente, chegamos à conclusão, né, que deve ter uma proposta de intervenção, sempre dividida em quem, um agente social, o que de fato ele vai fazer, como isso será feito, esse é o detalhamento, certo? E o para quê? Para que tudo isso, certo? Se você não tem esses 4 elementos, lembrando que existe dentro do como o 5º elemento, que é o detalhamento da questão, você não tem uma conclusão. Lembrando, tem um monte de gente que escreve muito bem e deixa de tirar 1.000 no Enem por conta da conclusão, certo? A conclusão é o que mais tira a nota do aluno. Então, muita atenção. Então, nesse tema, nós poderíamos, né, como sugestão, dizer que o Estado, por meio do Ministério da Educação, deve o quê? Informatizar com urgência toda a rede pública brasileira em todos os níveis. Isso, claro, para trazer o aluno de volta, certo? Porque tem alunos que não se sentem seguros
dentro de prédios que não são devidamente ventilados, que são lotados, ou alunos que não foram vacinados, ou que têm pessoas doentes em casa. Então, esses alunos precisam do ensino híbrido. Então, você precisa informatizar a rede pública. Como? Melhorando o acesso à internet das escolas, com potentes, eu não estou falando rede Wi-Fi, tem que ser uma rede Wi-Fi potente. Você já imaginou uma escola com 10 salas de aula, cada sala tendo 25 alunos, e cada aluno com um equipamento necessitando de internet? Precisa de uma rede potente, certo? Então, uso de tablets, notebooks e celulares, certo? Mas não é só isso. Os professores precisam ser treinados para fazer a aula digital também, a aula híbrida. Né? Treinamento desses professores para o uso de novas ferramentas, tanto as ferramentas dos equipamentos quanto dos programas. Outra, aos alunos carentes, eles devem ser cedidos, o governo deve ceder a eles equipamentos, deve ceder celular, tablets, notebooks, não dado, como empréstimo. O pai vai lá, assina, que ele vai receber um equipamento do Estado, está sob a responsabilidade, se acontecer alguma coisa, o responsável é o pai, a mãe, sei lá quem, né? E esse aluno leva para casa. E o equipamento com um chip, com quantidade de internet, 4 GB, 5 GB, sei lá, 10 GB. E, lógico, o acesso limitado, ele vai acessar site de jogos ou é bloqueado, só vai acessar os sites indicados e por aí vai, certo? Para que esses jovens possam estudar em suas casas. Aulas de reforço são inevitáveis. Então, assim, como os alunos perderam muitas aulas, ele estuda de manhã, então à tarde ele vai ter aula, né? No contraturno. Quem estuda à tarde vai ter aula no contraturno da manhã e por aí vai, com horas extras para os professores que forem participar desses programas. E para que tudo isso? Para que, em curto prazo, os alunos que tiveram defasagem de aprendizado possam suprir suas necessidades e recuperarem o tempo perdido. Basicamente é isso, pessoal, certo? É um tema muito, assim, provável nesses períodos, né, nesses anos agora que acabou a pandemia, né, nesses meses que acabaram, é um tema muito quente. Então, se você se vê diante dele, estão aí as suas informações. Gostou da aula? Gostou da dica? Então não deixa de se inscrever, canal Redação Enem na Mosca. Pessoal, tem muito mais outras aulas aqui, com várias dicas, vários temas, vários macetes para a sua redação. Redação é o que te coloca dentro da faculdade. Não deixa de investir nela. Certo, pessoal? Vamos encerrando por aqui e até a próxima. Uau!